4 horas e 38 minutos, estamos de volta com o CBN Cotidiano para falar de segurança na internet. Olha, ontem a Polícia Federal deflagrou a Operação Swindle, que é fraude em inglês, para desarticular um grupo que clonava números de celular para se passar por outras pessoas e aplicar golpes pelo aplicativo de mensagens. O golpe atingiu ninguém mais, ninguém menos que integrantes do alto escalão do governo federal, como os ministros Carlos Marum, Secretaria de Governo, Osmar Terra, Desenvolvimento Agrário e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Mais de 20 deputados federais também foram alvo dos criminosos, que não estão para brincadeira. E é sobre segurança na internet que vamos falar agora aqui no CBN Cotidiano com o Jonathan Maciel, que é engenheiro de software e pode nos explicar um pouquinho de como a gente pode se proteger nesse mundo virtual. Porque deixar de usar essas comodidades ninguém quer, não é isso, Jonathan? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Realmente, infelizmente, hoje, com a quantidade de informações que nós temos que processar todo santo dia, o celular ele se torna um grande aliado e, dependendo do local onde nós temos acesso à internet, ele acaba sendo um grande vilão. O maior problema hoje é ter a informação de como a gente vai saber qual o local ideal para a gente acessar a internet e por qual meio realmente essas pessoas de má fé utilizam esses dados que trafegam via Wi-Fi de restaurantes, shoppings e bares. E é nesse momento que eles utilizam esses softwares mal intencionados para capturar os dados que trafegam dentro da rede social, dentro de um site ou até da segurança bancária que você está naquele momentinho no restaurante conferindo o seu extrato bancário, ele aproveita e já pega para capturar os seus dados. Já era. E aí, como é que é feita essa troca de informações na internet para o pessoal aprender, entender rapidinho? É bem facinho, imagina uma carta. Então você pica essa carta todinha e você tem fragmentos de informação na carta, entendeu? É a mesma coisa na internet, a gente chama esses fragmentos de pacotes. Então esses pacotes vão trafegar de um local, que é do seu celular, para o destino. Por exemplo, um site do banco, a própria rede social também, e eles vão começar a fazer comunicação para trocar informações. Opa, estou querendo fazer uma conexão com o banco. Você me reconhece? Reconheço. Qual é a senha? Ou seja, o banco volta a informação. Então na hora que você manda a senha novamente, beleza, a senha está errada, a senha está errada, a senha está errada. Não, agora a senha está certa. Então é justamente nesse momento dessas trocas de informações que eles capturam a questão do usuário e a questão da senha. Então, de uma forma bem simples, seria isso. E aí, como garantir que o acesso à internet seja seguro? Certo. Como eu tinha falado anteriormente, evitar ao extremo conexões de Wi-Fi de locais públicos. Shoppings, estacionamentos, restaurantes, bares. Esse é o primeiro passo. Por quê? Já teve até pautas de jornais, que a gente já consegue ver isso na televisão, em rádio, em jornal, enfim. Que pessoas elas estão lá mal intencionadas mesmo, sentadas lá nesses locais públicos e conseguem... Só esperando para pescar. Eles ficam capturando esses dados que ficam trafegando nessa rede. No final do dia, eles começam a remontar aqueles pacotes, aquele fragmento da carta que eu tinha falado inicialmente, até conseguir ter o usuário, a senha e quais foram os endereços acessados por essas pessoas que estavam naquele ambiente. Às vezes eles não começam a usar isso imediatamente, né? Então, meses depois, você nem lembra mais onde foi que você usou uma Wi-Fi aberta e aí acontece aquela história com os seus dados, né? Exatamente. Ainda tem um problema bem interessante. Como boa parte dos brasileiros sempre tem o costume de utilizar tudo com aquele jeitinho que todo mundo já sabe, né? Então é muito comum que as pessoas não queiram comprar softwares originais, nem tampouco têm interesses em utilizar o Windows pago, essas coisas. Então eles sempre apelam para questões de pirataria. E é justamente também nesse momento que abrem brechas de segurança para o próprio usuário final que está em casa, por mais que ele esteja na internet de casa, entendeu? Isso é um problema muito sério também. E isso abre brecha. Aplicativo de conversa, vem mesmo vírus espião, ou como quer que seja chamado atualmente isso, por uma mensagem que vem às vezes nos grupos e você abre inocentemente? Isso realmente acontece ou é fake news? Tem duas situações. A primeira é o envio de um arquivo executável em formato de foto, por exemplo. Isso já até aconteceu comigo quando eu comecei a rir, eu peguei e apaguei esse arquivo. Mas pela curiosidade, a pessoa clica, fica clicando, aí quando vê, abre 3, 4, 5 sites diferentes dentro ou do celular ou do próprio computador. Isso infelizmente acontece e isso não é história, realmente é verídico.
Segundo problema que a gente tem são com promoções relâmpago, como já aconteceu de passagens aéreas por R$1. Quem não quer ter vantagem, né? Então quando você clica naquilo que vai fazer um login em senha, às vezes você bota o próprio e-mail e todo mundo tem o mesmo costume de usar a mesma senha para 30 atividades diferentes. São nesses momentos que eles começam a capturar essas informações e aí, por exemplo, com o uso do Facebook ou do Instagram, eles, quando conseguem esses dados, começam a mandar mensagens para o pessoal: rapaz, eu estou meio enrascado aqui, por favor, deposita R$500 aqui na minha conta para eu pagar o negócio e te pagar amanhã. É assim que começa esse tipo de problema também. Uau! E aí, se você imagina que pode ter sido vítima, mesmo que não tenha nenhuma prova concreta, mas que, andei usando em lugares abertos e aí não sei se alguém capturou o que é meu. O que fazer diante de uma desconfiança dessa? Tem como a pessoa se proteger, fazer alguma coisa com o aparelho celular, com as suas contas, enfim, o que fazer? Tem sim. O primeiro passo, sim, particularmente falando, uma vez por mês ou a cada 2 meses, depende muito do uso do aplicativo. Hoje a gente fica 24 horas com ele plugado no celular, em mãos. É interessante que se troquem todas as senhas. É muito chato isso, mas é necessário. A cada 2 meses, é isso? 1 mês, 2 meses, 15 dias, isso depende muito assim do bom senso de cada um. Eu pelo menos uma vez por mês eu troco todas as minhas senhas para evitar qualquer tipo de problema. E não usar a senha que já foi utilizada anteriormente, isso também é algo bem interessante. Segunda questão, hoje com o banco, ele consegue identificar quando você faz uma compra diferente. Banco, cartão de crédito, e às vezes eles ligam para você perguntando se você fez aquela compra. Foge do perfil de consumo. Foge do perfil de consumo. Então o banco, as operadoras de crédito já estão bem cientes disso. E quando a gente fala sobre as redes sociais, eles também já estão um pouco cientes sobre as localidades onde você está. Por exemplo, se você está com o seu celular ligado, ele tem um númerozinho único e exclusivo no mundo todinho que é dele. Então o Facebook, o Instagram, ele sabe que você está logado naquele aparelho. Se ele identificou que você está em João Pessoa e a outra pessoa logou na sua conta lá em Maceió, em Alagoas, ele sabe que você não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então o que é que o Facebook faz? Já manda uma mensagem: tem essa atividade suspeita aqui na sua conta, nós estamos solicitando aqui para você trocar todas as suas senhas. Então isso também já está acontecendo. A gente também recebe umas mensagens parecidas quando aciona ou entra num aplicativo desse de um outro dispositivo, isso. de outro aparelho. Né? Alguém pode achar ruim ficar recebendo esses e-mails e tal, mas acho que é uma segurança muito boa, né? Sim, claro. Um alerta. Com certeza. E outra questão também que é bem interessante, que eu estava comentando aqui com um amigo, que agora que eu me lembrei, tem a questão de você estar acessando sites, né? E hoje a questão do marketing digital está realmente aí para isso, né? Você acessa um site, ou na rede social, ou no próprio Google, ele lhe marca com um códigozinho, e quando você está acessando o seu e-mail, você recebe uma propagandazinha paga, tanto nas redes sociais, como no Gmail e outros aplicativos. Isso é muito normal, não é vírus, não é invasão, não é nada disso. Isso são técnicas de marketing que existem para essa finalidade. A gente tem uma pergunta de um ouvinte, Tranquilo. é do Paulo. Ele pergunta: os vírus foram criados para ganhar com Não entendi. Com antivírus. Para lucrar vendendo antivírus. Na prática não, né? Eu sou analista de sistemas, eu sou engenheiro de software, eu trabalho com programação todo santo dia, e o código de programação ele serve para tanto coisas positivas como para negativas. Uma delas é o roubo de dados, invasões, até na história a gente tem o famoso cavalo de Troia, né, que entrou lá para poder fazer o mal, destruir, enfim. Mas é essa ideia mesmo. Os vírus, eles existem para coisas tanto positivas, em termos de segurança de dados, troca de informação, eles são criados também para esse tipo de finalidade, para que as pessoas consigam desenvolver proteções para evitar esse tipo de problemas. Não vamos só pensar no antivírus de casa, vamos pensar numa grande indústria que tem segredos financeiros, tráfego de informações, compra de materiais que estão protegidos ali por esse tipo de situação. Então não é simplesmente um antivírus de casa que vai resolver esse problema de uma grande indústria, né? Existem diversos códigos de segurança, programações e vários computadores que entram primeiramente na internet para depois começar a identificar quem são os computadores da rede que estão interligados. Então tem várias questões sobre segurança bem interessantes. Agora são 4 horas e 47 minutos. Para você que chegou agora no CBN Cotidiano, nós estamos falando sobre segurança na internet. Eu converso com o Jonathan Maciel, que é tecnólogo em sistemas para a internet pelo IFPB, pós-graduado em engenharia de software pela Estácio, especialista em marketing digital. Está tirando todas as dúvidas aqui. Se você tiver, ainda dá tempo, manda pelo WhatsApp, é o 981324088.
Jonathan, vamos falar um pouquinho dos acessos bancários também no computador de casa ou de onde você esteja, né? Como é que é isso? Como a gente pode se proteger? Quem não é fera como você no assunto, que às vezes não sabe reconhecer se tem uma página falsa por cima da verdadeira, como é que faz? Tá, primeiro passo é evitar entrar dentro do Google e digitar site do Banco do Brasil, por exemplo. Tem muita gente que faz isso. Isso é muito comum, até minha tia faz isso, eu reclamo muito com ela. Porque é justamente nesse momento que, por displicência ou por não saber o endereço do site correto, ela vai acabar entrando lá no banco, que é a mesma página do site do Banco do Brasil oficial. Então ela tenta botar o usuário, tenta botar a senha, e é já nesse momento que ela começa a dar as informações gratuitamente, sem nenhum esforço para o cara que está mal intencionado. A segunda questão que é bem interessante, tanto faz ser no computador ou no celular, o banco hoje está muito preocupado em identificar com aquele número único de um computador, de um celular, por onde você está fazendo esse acesso. Então existem softwares que são próprios do computador e o software específico que é para o aplicativo do celular. E, por exemplo, eu tenho 3 contas bancárias em 3 bancos diferentes. O que é que acontece hoje? Cada banco tem uma regra diferente de segurança. O meu último banco, que é o da conta jurídica da empresa, o gerente ele pediu para eu levar meu notebook e pediu para levar o meu computador, o meu celular, para poder ele mesmo fazer a instalação de todos os aplicativos de segurança lá, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Eu achei isso muito interessante. Então hoje, assim, é algo que está na mão de qualquer usuário de banco, não tem muito mistério e pode usar sem nenhum problema, desde que você tenha os softwares que são específicos que as suas operadoras bancárias disponibilizam. Dúvida de ouvinte. João Batista, lá de Caiçara, disse que quando fez Facebook e Instagram, no lugar do e-mail, ele colocou o número do celular. Pergunta se isso é seguro ou não. Aproveito para mandar um abraço para ele e os parabéns, porque ele está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversário, meu amigo. Parabéns. Bom, relacionado à questão do acesso, hoje está muito normal você utilizar tanto o número do celular quanto o seu e-mail pessoal, tá? Isso aí é realmente muito normal, não tem problema nenhum. Qual é a diferença hoje dessa questão de acesso de e-mail e acesso do celular? Se ele for prestar atenção com o acesso do celular, o Facebook, o Instagram e outras redes sociais, eles vão perguntar se eles podem ter acesso à sua agenda telefônica para localizar os seus amigos. Única e exclusivamente por causa disso. Eles vão ver quem são as pessoas que tem dentro da sua lista para que você possa aumentar a sua rede social. Se o celular que a pessoa usa e tem acesso a todas essas histórias, né, rede social, aplicativo bancário, e-mail, são computadores portáteis, né? Então, se o celular for roubado, como é que a pessoa garante a segurança das informações que estão ali dentro? Pronto. Primeiro passo é você fazer um boletim de ocorrência assim que for roubado, caso não consiga, assim que chegar em casa, todo mundo hoje tem um computador, tem um celular em mãos. Entre nas redes sociais, já peça para fazer a alteração dos dados, isso em questão de 30, 40 minutos você consegue fazer isso. Então, para as redes sociais, seria esse tipo de informação. Para questões bancárias, você com o boletim de ocorrência, você já está resguardado juridicamente que caso desapareça alguma informação financeira da sua conta, você já tem como informar que você foi roubado. Mesmo se você não consiga fazer isso, o acesso bancário só se consegue através tanto de a identificação da conta, geralmente eles pedem um CPF e também uma senha, ou seja, os acessos via celular para contas bancárias são um pouco mais seguros do que as próprias redes sociais, porque já ficam logadas dentro dos aplicativos. Mas como eu estou explicando, não tem nada do outro mundo, é super tranquilo, não precisa se apavorar demais. É só ter esses pequenos cuidados mesmo. Aquelas proteções que são as primeiras, antes da pessoa acessar o conteúdo do celular, aquilo funciona mesmo? Às vezes uma senha maior, né, tem essas proteções em 3 camadas, enfim, aquilo ali faz a diferença também. Faz dificulta o acesso. Com certeza. Por exemplo, hoje o celular, qualquer um celular mais antigo de 2 anos para cá, ele já tem até leitor biométrico. Então você pode proteger o celular tanto pelo leitor biométrico, como por uma senha, aquela que o pessoal gosta de riscar na tela, e uma digitação de 6, 8, 10 caracteres. Então essa seria a primeira camada. Quem estiver ouvindo agora no momento, por favor, procurem no Google Play, no Google Store, ferramentas de segurança de dados. Você pode baixar e ele configura 3, 4 senhas bem tranquilas. Você pode, por exemplo, eu quero que a senha da rede social seja essa, eu quero que a senha da minha conta bancária para poder abrir esse aplicativo seja esse outro, das minhas imagens seja essa outra senha. Existem softwares que conseguem fazer isso hoje, é super tranquilo o uso, não existe não. Nosso ouvinte, o Chico, está dizendo que já recebeu um código no celular quando estava usando acesso em uma LAN house para confirmar o login. É o Paulo que fala sobre isso. Exatamente, como a gente estava falando anteriormente.
Se o Facebook ou o Instagram ele identifica que você está usando de um computador que não é usual seu, ele entende que pode ser outra pessoa que está com seu usuário e com sua senha e que está tentando entrar na sua conta para fazer só Deus sabe o que. Então é justamente por isso que o Facebook, na hora que você está fazendo sua contazinha lá, ele salva o endereço do aparelho telefone, que é o endereço MAC. Ele já consegue identificar por causa disso. Então não se preocupa não, tá tudo certinho aí. Muito bem. Para a gente terminar, recomendação para quem não entende nada disso, não sabe nada, mas quer usar todas as comodidades modernas. Como faz? Uma coisa simples, bom senso. Então, se você está em casa agora... Bom senso às vezes é difícil. Mas tem que ter mas tem que ter. Tem que ter bom senso. Porque às vezes, por exemplo, aquela história como eu falei, né? Passagem aérea de R$1. Pelo amor de Deus, a gente sabe que isso não existe. Nenhuma operadora aérea vai fazer um negócio desse. Então, não clica, pelo amor de Deus. O que você receber de fotos, vídeos, imagens, links de pessoas que você não conhece, desconfie sempre, nem abra, aproveite e exclua isso. Se você receber alguma foto de alguma pessoa que está na sua rede social, está na sua lista, ou até um link de algum e-mail, antes de clicar, pelo amor de Deus, fulano, foi você que realmente mandou isso aqui para mim? Eu posso clicar? Isso aqui é o quê? Pequenas coisas do bom senso mesmo, do uso do dia a dia, vão fazer com que as pessoas aumentem um pouco a sua segurança relacionada à utilização das redes sociais e dos sites que sempre estão à nossa disposição. Prudência nunca é demais para tudo na vida, né? Com certeza. Jonathan Maciel, eu conversei com ele é tecnólogo em sistemas para a internet, pós-graduado em engenharia de software, especialista em marketing digital. Nós falamos sobre segurança na internet. Ninguém quer deixar de usar, mas também ninguém quer ser vítima de golpe nenhum, nem de piada de mau gosto, né? Obrigada, Jonathan. Imagina, obrigado a você pelo espaço, e quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente, que estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Seja sempre bem-vindo. Agora 4h55, vamos para o nosso último intervalo comercial. Na volta, você já sabe, Momento do Esporte com Bruno Filho. Até já!